quero pedir a vocês, que vocês abram a Bíblia de vocês, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Quero começar hoje com vocês, lendo 2 versículos que estão lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, nós vamos fazer a leitura. O texto base não será esse, tá, irmãos? O texto base ele vai estar lá em Atos, capítulo 16, mas quero começar a ler com vocês, que está lá nesses 2 versículos de 2 Coríntios, capítulo 15. A palavra de Deus ela diz assim, vamos ler todos juntos. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O irmão pode voltar para o 14 aí? O amor de Cristo ele nos constrange. Irmãos, a partir do momento em que nós entregamos as nossas vidas para Jesus Cristo, a palavra de Deus, Paulo, ele diz que o amor de Cristo, ele constrange as nossas vidas, constrange os nossos corações. E quando você chega e você pensa nessa palavra, constranger, constrangimento, a gente pensa que, se a gente for chegar e tentar entender, a gente vai pensar que o amor de Cristo ele nos envergonha, né? Constranger é a gente se sentir envergonhado. Mas a palavra constranger, constrangimento, ela tem alguns sentidos diferentes uns dos outros. Um dos sentidos em que esta palavra ela tem e que Paulo ele está querendo dizer, vocês já ouviram um ditado, às vezes, que quando alguém chega e vem exigir ou pedir alguma coisa para você, a pessoa parece que ela te empurra na parede, ele te coloca contra a parede para que você chegue e você sinta essa pressão. A palavra constranger é isso. A palavra constranger, ela tem o sentido de nos apertar, de nos colocar contra a parede para que a gente tome uma decisão. E Paulo ele fala exatamente isso, com relação ao amor de Jesus, com relação ao amor que Cristo ele teve para com nossas vidas, né? E quando ele foi chamado por Deus, quando Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele chamou Paulo para seguir essa caminhada, ele sentiu esse peso no seu coração, porque a palavra constrangimento também é isso, é um peso, sabe? É um peso, mas não no sentido de fardo, é um peso de uma responsabilidade. E Paulo, sabe, ele está querendo dizer exatamente isso para as nossas vidas. O amor de Cristo, ele não é simplesmente para nos deixar envergonhados, não é simplesmente para nos deixar acanhados, mas esse amor de Jesus, ele faz com que nós sejamos impelidos, nós sejamos movidos, nós sejamos levados a fazer e exercer exatamente aquilo que Jesus ele mandou. E uma das grandes ordens de Jesus é que está lá no livro de Mateus, capítulo 28, Marcos, capítulo 16, né, de nós levarmos e pregar o Evangelho de Deus para toda criatura. E esse é o princípio do assunto que nós vamos fazer hoje. A leitura que está lá no livro de Atos, capítulo 16. Eu vou pedir a vocês, abram no livro de Atos, capítulo 16. O capítulo 16, ele faz parte da segunda viagem missionária de Paulo. E aconteceram algumas coisas nessa segunda viagem missionária de Paulo, e aconteceram várias coisas nas viagens, nas 3, 4 viagens missionárias que Paulo ele fez, mas essa em especial, ele vai explicar um pouquinho melhor esses textos que nós lemos o que está escrito no capítulo de Atos 2. Perdão, 2 Coríntios,
capítulo 5. E Atos 16 é o que nós vamos estar lendo. Atos 16, a partir do versículo 6. Vamos fazer a leitura. Peço a vocês que fechem os seus olhos, né? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por todas as coisas. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento que estamos aqui na Tua casa, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos pelo Teu Santo Espírito que o Senhor venha estar abrindo o entendimento do coração de cada um de nós, que nós possamos, Senhor, sermos cada vez mais abençoados pela mensagem, pela leitura da Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer ainda cada vez mais em nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, o versículo 6 diz assim: E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade, e à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino concluído que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, e nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido, e certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai, e nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam: Creia no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Como estava falando, irmãos, no começo da mensagem, o amor de Cristo nos constrange. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Até que ponto você está disposto
você na sua vida, que você tem para com Jesus Cristo, você está disposto a chegar e fazer exatamente aquilo que Jesus mandou? Paulo, Silas, como nós lemos aí, nesse trecho de Atos 16, eles eram missionários. Paulo foi levantado para chegar e fazer uma missão. Isso não significa que todos nós vamos ser missionários da nossa vida, mas todos nós temos o dever, a obrigação de nós sermos crentes, de nós sermos cristãos, em tudo, em qualquer coisa. Tudo aquilo que a gente for fazer na nossa vida, nós sempre temos que pensar que Jesus, Ele é o nosso cabeça. Nós temos que sempre pensar o que Jesus Ele faria se Ele estivesse no nosso lugar. Você pode reparar, nosso dia a dia, nossa vida, sempre é tomada de decisões. Por mais que você execute e exerça uma rotina, todo dia, segunda a segunda, por mais que você tenha essa rotina, mas você pode ter certeza de uma coisa, sempre vai acontecer alguma coisa, onde você vai ter que tomar uma decisão. E a decisão que nós temos que tomar, se nós pensarmos bem, é a decisão de Jesus. Só que não é fácil nós tomarmos essa decisão de Deus na vida da gente. Sabe por quê? A gente vive uma vida ao qual, em primeiro lugar, nós pensamos assim: precisamos sobreviver. Estamos nesse mundo, nós precisamos lutar pelo nosso ganha-pão, no nosso dia a dia. E muitas vezes, nós vamos fazer coisas que nós mesmos não gostaríamos de fazer. Nós vamos fazer coisas que, diante da palavra de Deus, muitas vezes não vão ser atitudes corretas, não vão ser decisões certas. Mas nós sempre pensamos assim, normalmente: Deus sabe o que eu estou passando na minha vida. Deus sabe as dificuldades, as lutas, as causas, as pessoas que eu tenho que cuidar e sustentar na minha vida, na minha casa, as minhas contas, as obrigações que eu tenho para com a lei, Nós temos que pagar nosso aluguel, temos que pagar nossa conta de água, nossa luz, nós temos que pagar o alimento que nós consumimos. A gente sempre pensa assim. E muitas vezes, eu acho que você já pensou assim, dessa maneira, como eu vou falar. Muitas vezes, entre escolher o caminho certo, correto, justo de Deus, vai fazer com que, na nossa cabeça, vai fazer com que nós deixemos de ganhar aquilo que nós precisamos. Muitas vezes. E aí a gente pensa assim, a gente pensa exatamente como a cabeça e como o coração de um ser humano, esquecendo que nós temos um Deus, ou mesmo lembrando que temos Deus, mas nós não acreditamos ou não confiamos ou não temos fé suficiente para entregar e deixar Deus controlar e dirigir totalmente a nossa vida. Aí nós lemos esse texto. Se você prestou bem no começo que nós começamos a ler, falou que Paulo ele chegou e ele foi para um monte de cidade que a gente nunca ouviu falar na nossa vida. Dependendo, na maioria das Bíblias, se você for olhar, talvez você nunca tenha reparado, mas na maioria das Bíblias, no final das Bíblias, se for uma Bíblia um pouco mais completa, no final da maioria das Bíblias, existem muitos mapas. Existem os mapas do Antigo Testamento, existem os mapas de Jerusalém, existem os mapas do Templo, existem os mapas do Novo Testamento, das viagens missionárias de Paulo. E quando você chegar e por algum dia, se você quiser ver, ter uma curiosidade, pega o mapa da segunda viagem missionária de Paulo, que é essa que nós lemos. E Paulo ele começa a sua viagem missionária a partir de Jerusalém. Alguns versículos antes, Paulo ele chega e ele fala assim, ele conversando com Barnabé, que era para ser o seu parceiro de obra, ele chegou e falou: vamos voltar e fazer a nossa caminhada,
para os mesmos lugares que nós fomos na nossa primeira viagem, para a gente ver como é que andam as pessoas às quais nós pregamos o Evangelho e se eles estão firmes na presença de Deus. Isso é normal para um missionário, isso é normal para um pastor, isso é normal para alguém que quer discipular alguém. Você sempre, de tempos em tempos, você chegar e você ver se a pessoa para quem você ensinou e passou o Evangelho, se ela conseguiu entender realmente bem. E vivemos tempos tão difíceis, que hoje se ouve o Evangelho de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é gente, de tudo quanto é fonte, você não sabe nem a origem. Você não sabe nem se a pessoa chegou e teve uma boa escola de ensinamento da palavra de Deus para poder estar passando. E tudo aquilo que você ouve pelo fato da gente ter pouco conhecimento, a gente vai chegar e acreditar, porque a gente pensa assim, aquilo lá é um homem de Deus, aquilo lá é uma mulher de Deus, não vai falar nada errado. E muitas vezes a gente chega e no nosso dia a dia a gente cai em conceitos que às vezes não são tão verdadeiros ou tão corretos assim. E aí aconteceu que Paulo ele teve uma divergência com Barnabé, mas não é esse o assunto do caso, e ele optou por escolher um outro irmão chamado Silas para chegar e fazer essa viagem missionária, e eles tiveram uma intenção de chegar e fazer exatamente isso, começar por onde eles haviam começado da outra vez. Só que aí ele vai dizer o seguinte, que o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, toda vez que você olhar o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, todos eles são o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi deixado por Cristo para chegar e trazer a toda a verdade aos nossos corações. E falou que o Espírito do Senhor, ele sempre o impedia quando ele queria chegar e ir para um determinado lugar. Muitas vezes nas nossas vidas nós pensamos assim, que Deus, toda vez que nós queremos uma resposta dele, ele vai chegar e vai falar assim, exatamente, claramente, da maneira que nós queremos. E olha que Paulo ele foi um homem de Deus, com H maiúsculo, sabe? Alguém que esteve na presença de Deus 24 horas por dia depois que ele se converteu. Mas o Espírito de Deus, ele não chegou e não falou para onde ele deveria ir. Mas quando ele se propôs, ele tinha a intenção de ir para uma determinada cidade, o Espírito Santo impedia ele de ir. De que maneira impedia? A palavra de Deus não explica. Mas pode ter certeza que muitas vezes, quando nós tivermos uma sensação dentro de nós e que alguma coisa nos impediu, ou alguma coisa nos pesou no coração, quando a gente ia tomar uma decisão, pode ter certeza, irmãos, foi o Espírito Santo que trabalhou no seu coração, para que você não fizesse isso ou não fizesse aquilo. Se você fez, você sabe das consequências, e você sabe que não foram poucas. Aí você vai ver o seguinte, um outro determinado fala, eu quero ir para a Ásia. De novo o Espírito Santo de Deus não deixou. E ele estava do lado da Ásia, quando ele saiu de Jerusalém. Ele estava do ladinho da Ásia. A Ásia lá naquela época era um pouquinho diferente, tá, irmãos? Mais ou menos hoje ainda, por exemplo, se você for ver, um país que pertence à Europa e à Ásia, se você já chegou e viu geografia, mas ainda hoje um país que pertence a dois continentes é a Turquia. A Turquia, ela pertence tanto à Europa quanto à Ásia, tá? E metade desse país faz parte da Ásia, ou seja, a Ásia, você chega, quando você olha no mapa, a partir da Turquia, todo aquele lado esquerdo. E aí Paulo, ele chegou, de novo ele queria ir para a Ásia, não deixou, o Espírito de Jesus não deixou. E aí a gente chega e começa a ler assim, que certa noite ele estava dormindo e ele teve uma visão de um homem chegando e falando para ele, vai para a Macedônia. A Macedônia, na Europa, desde aqueles tempos, é um lugar onde fica mais ou menos a Grécia. Tá? E aí Paulo, ele chegou, quando ele teve essa visão, que foi o Espírito Santo de Deus que revelou para ele. Olha só que interessante, na visão, um homem chega e fala para ele, vai para a Macedônia. Sabe o que é isso? O Espírito Santo de Deus trouxe essa revelação para ele, mas não foi o próprio Espírito que fez isso, que trouxe uma revelação de Jesus. Olha só que interessante, um homem disse para ele, passa para a Macedônia. Aí eu vou lembrar vocês de uma situação
exatamente igual que aconteceu em Atos 10, quando Pedro ele teve uma visão e Cornélio teve a mesma visão, e Cornélio ele chegou e ele pediu e ele orou a Deus, e Deus ele chegou e falou para Cornélio: vai e corre atrás de Pedro para chegar e trazer a revelação dessa visão para a sua vida. E é mais ou menos a mesma coisa. Aí eu vou falar para vocês, olha como é importante a nossa oração. Se você tiver fé na sua oração, de você pedir para Deus te dar uma resposta, na Bíblia não fala exatamente quem é esse homem da Macedônia, mas alguém orou e pediu para Deus enviar alguém para aquele lugar aonde estava essa pessoa. E a Bíblia não revela quem é essa pessoa, mas a oração chegou no coração de Deus, e Deus ele chegou e trouxe uma visão para Paulo. Mais para frente nós vamos entender que se Deus ele tivesse trazido toda a revelação para Paulo, eu vou perguntar para você, se você estivesse no lugar dele, você faria isso que ele fez. Mas aí Paulo ele chegou e foi para Macedônia, todos os caminhos se abriram. A primeira cidade que ele chegou foi uma cidade chamada Filipos. Irmãos, Filipos é a mesma cidade que faz parte da carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses, se você for chegar e você ler algum dia, ela tem 4 capítulos somente, e é uma carta onde Paulo ele escreve para um povo, para uma igreja, ao qual ele amava de coração. Ele tratava esses irmãos como se fossem da própria família dele. Ele não tratava como se fosse um pastor, ele não tratava como se fosse um apóstolo, ele não tratava como se fosse um missionário. Ele tratava essas pessoas dessa igreja como se fossem da própria casa dele. E nós vamos ler, nós lemos aí sobre 2 situações, onde quando Paulo ele chegou, e normalmente uma das estratégias de Paulo era chegar, ele pregar dentro da sinagoga dos judeus. Só que essa cidade, por incrível que pareça, era uma cidade onde não tinha judeu. Olha só que estranho, porque quando os judeus eles chegaram e foram espalhados, eles foram para toda a Europa, eles foram para um monte de lugar da Ásia. Nessa cidade não tinha judeu e não tinha sinagoga. E para você ter uma sinagoga no passado, tinha que ter pelo menos 10 famílias de judeus. E não tinha. E o que Paulo ele fez? Paulo ele foi, diz aí na palavra, se você for lembrar, ele foi para um rio, perto de um rio. Ele foi para um lugar provavelmente onde existia concentração de pessoas. Antigamente, como eu sou de São Paulo, antigamente na Praça da Sé sempre tinha um monte de gente pregando a palavra de Deus. Antigamente, hoje em dia não tem mais isso. Não existe mais aqueles pregadores arrojados que vão no meio do povão lá, chega e começa a falar de Deus e quase ninguém ouve, mas pode ter certeza, sempre tem um coração, uma pessoa que a palavra ela entra. A pessoa tem vergonha de chegar do lado, mas ela fica ali perto ouvindo, e quando Deus ele quer, ele toca no coração dessa pessoa. E aí eles foram com o propósito seguinte, de estar orando. Ele e Silas, só eram 2 crentes, eles foram lá nesse lugar onde tinham pessoas, e eles foram com esse propósito de orar. Irmãos, você pode ter certeza que quando 2 crentes estão juntos no meio de uma multidão, orando e conversando sobre o reino de Deus e falando sobre Jesus, sempre vai despertar a curiosidade de alguém que está do lado. Sempre alguém vai chegar e vai querer ouvir. Interessante, As pessoas nos chamam de fanáticos, nos chamam de doidos, mas sempre tem alguém que vai chegar e ouvir essa palavra. E aí eles chegaram e alguém apareceu, uma mulher chamada Lídia, que nós lemos ali, e ela nem daquela cidade ela era. A Bíblia, Lucas, ele faz questão de escrever que Lídia era de uma cidade chamada Tiatira. Não era nem daquela cidade de Filipos. E Tiatira era uma cidade da Ásia. Se você for lembrar lá no livro de Apocalipse, Tiatira era uma das 7 igrejas da Ásia, onde o Espírito de Deus ele chegou, ele fez João escrever carta. E aí essa mulher Lídia, ela chegou e diz a palavra que ela era temente a Deus, ou seja, ela já conhecia alguma coisa da palavra de Deus pelos judeus, não necessariamente da palavra de Deus por Jesus Cristo,
E quando eles começaram a falar de Deus, essa mulher, ela se interessou. E diz a palavra que logo em seguida, ela e a sua casa foram batizados. Irmãos, a gente tem uma vontade enorme de quando a gente vai evangelizar e contar e falar sobre a palavra de Deus para alguém, é que a pessoa ela se converta na hora. Mas a obra não é nossa. E também não era de Paulo, o convencimento não era de Paulo, por mais que ele tivesse toda a instrução. Mas para alguém aceitar na hora aquela palavra de Deus, é porque ela foi tocada pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele abriu o coração daquela mulher, abriu o entendimento daquela mulher naquele momento. Não explica que palavra que Paulo ele pregou, mas com certeza ele falou sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Falou sobre a salvação, e essa mulher na hora ela aceitou e ela quis ser batizada, e foi ela e a casa dela batizados. Para você ver como a alegria foi tão grande, essa mulher ela fez o quê? Paulo e Silas, eles eram dois desconhecidos, naquela cidade que eles tinham acabado de chegar. Essa mulher ela chegou e fez com que eles ficassem na casa dela. Então, irmãos, isso daí só acontece se for por causa de Deus. Ninguém vai chamar ninguém para chegar e entrar dentro de uma casa se ela não conhecer. Mas porque, só para você ver o poder que tinha o Evangelho, o poder que está dentro do nome de Jesus, quando o Espírito Santo ele age, fez com que essa mulher ela sentisse e visse o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus na vida de Paulo e Silas, e pediu para eles ficarem na casa dela, para que ela pudesse conhecer mais ainda. E olha só que interessante, a casa dela provavelmente foi a casa que chegou aonde foi formada a igreja de Filipos, ou a igreja dos Filipenses, a igreja onde Paulo no futuro ele chegou e mandou a carta dos Filipenses, falando sobre a alegria de servir a Deus, a alegria de servir a Cristo, a alegria de servir o Evangelho, apesar do sofrimento, das perseguições, apesar de tudo que você possa estar sofrendo na sua vida. E continuando um pouquinho mais, se você lembrar da leitura que a gente fez, diz que eles iam sempre nesse lugar, eles iam sempre nesse rio, nessa beira, nessa beira de rio ali, para chegar e fazer oração, e obviamente para chegar e anunciar e pregar o Evangelho. E aí aparece na cena uma figura de uma adivinhadora. Irmãos, o que essa adivinhadora falava não era nada demais. Ela chegou e falou: lá vão os servos do Deus Altíssimo, que chegam e pregam a salvação. Você iria ficar irritado se alguém chegasse e falasse isso para você? Todo dia, Paulo e Silas eles iam exatamente para fazer isso. O livro de Atos ele não explica exatamente por que esse Paulo se enfesou, por que Paulo ele se irou. Mas pode ter certeza de uma coisa: se você for chegar e for pensar no primeiro, no segundo, no terceiro mandamento do Antigo Testamento, a palavra de Deus ela diz o quê? Quando Deus ele falou para Moisés, né? Você só terá um Deus diante de mim, de todos os homens. Não servirá nenhum outro Deus, nem por imagem, nem por escultura, nem por qualquer outro tipo de amuleto. No outro mandamento, Deus ele vai chegar e falar: não tomeis o nome de Deus em vão. Irmãos, Lucas ele é bem claro, ele falou que essa mulher ela era endemoniada e ela era usada por um espírito adivinhador, ela era escrava de dois senhores e que as adivinhações que ela fazia dava muito dinheiro para esses dois senhores. Até hoje acontece isso. Até hoje gente corre atrás de cartomante, corre atrás de horóscopo, corre atrás de vidente, corre atrás de alguém que chega e fala que sabe prever o futuro. Tem gente que corre atrás de crente que revela o futuro. E esse pessoal, irmãos, ganha dinheiro. Seja em oferta, seja em cobrança, mas esse pessoal ganha dinheiro. E essa mulher, ela dava muita grana para esses homens eles viviam disso. E aí, a Bíblia não diz, mas diz que todo dia acontecia essa mulher falando
essas coisas aí. Eles iam exatamente para isso mesmo. Eles iam lá para chegar e orar e louvar e pregar a palavra para quem estivesse ali. Mas, irmãos, quando o diabo usa o nome de Deus Altíssimo, a palavra de Deus, ela diz lá nos mandamentos: não tome o nome de Deus em vão. Está cheio de gente aí fora hoje no mundo, usando e tomando e falando: ai meu Deus do céu, ai meu Jesus Cristo, e nem crente é, e muitas vezes você vai conversar, essa pessoa ela chega e ela é o quê? Ateu, ou ela é de outra religião. E por que essas pessoas elas usam o nome de Deus? Ah, mas é um costume, é uma mania que eu herdei dos meus pais, da minha mãe, dos meus familiares, dos meus amigos, e isso aí não sai da minha boca. Quando Deus ele chega e fala para a gente não usar o nome dele em vão, só para você ter uma ideia, o pessoal do Antigo Testamento, eles não falavam o nome de Deus original. Eles usavam o Senhor, usavam o Deus Altíssimo, usavam Jeová, mas o nome lá, que a gente chama de tetragrama, sabe? YHWH, sabe? Ninguém falava. Porque, exatamente por causa desse mandamento, exatamente porque o nome de Senhor, ele é santo. E nós mesmos, como crentes, não podemos tomar o nome do Senhor em vão. Às vezes você está fazendo uma coisa errada. Ai, Deus vai me ajudar. Irmãos, Deus não vai ajudar a gente em nada errado. Se deu certo para você, pode ter certeza, não foi Deus. Foi por tua causa, mas não foi por Deus. Quando você quer fazer alguma coisa errada, não peça para Deus. Ah, mas Deus sabe da minha necessidade, então deixa na mão dele. Deixa nas mãos do Senhor, que Ele vai chegar e vai fazer o que for melhor para você. Ele vai chegar e vai abrir a porta para você. E aí Paulo ele se enfezou tanto, que ele chegou e um certo dia ele falou: em nome de Jesus, sai. E saiu. E aquele espírito lá foi, e essa mulher nunca mais conseguiu chegar e adivinhar absolutamente nada. Só que aí aconteceu uma coisa esquisita, irmãos. Aconteceu uma coisa, você imagina o seguinte: se você ganha muito dinheiro fazendo uma coisa errada, e você perde essa fonte de lucro, o que você vai fazer? E foi exatamente aquilo. Se você estivesse no lugar desses homens, desse dono dessa escrava, você ia fazer exatamente a mesma coisa que eles fizeram. Cataram esses bois, chegaram e levaram diante do juiz, das autoridades, e falaram: esses caras, esses judeus, chamaram, porque eles falaram, né? É como se fosse judeu, porque o cristianismo não era conhecido muito naquela época. Eles estavam levando o evangelho, eles estavam disseminando a palavra de Deus, eles estavam ensinando quem era Jesus, mas os judeus, eles sabiam quem era. Os judeus de Moisés, os judeus de Abraão, eles sabiam quem era. E eles, né, e Paulo e Silas, eles eram judeus mesmo, de nascença. Esses judeus, eles estão aqui, sabe, pervertendo os costumes do nosso povo, que a nossa lei, o nosso Deus é dos romanos, o nosso Deus é o César. Só que eles não falaram a verdade, né? Eles falaram que eles estavam lá corrompendo, usando e pregando e anunciando uma outra religião que era proibida lá no meio romano, mas eles não falaram a verdade. Eles não falaram que eles deixaram de ganhar dinheiro porque essa mulher que eles era escrava deles parou de adivinhar e dava dinheiro para aqueles donos lá. Isso eles não falaram. Eles foram falar da religião. E aí a gente vai ler, a gente vai ver que eles chegaram e eles tiveram, sabe, uma condenação tão exagerada. Irmãos, naquela época lá, só para você entender, uma pessoa quando ela era condenada, e ela era condenada a levar açoites, normalmente, quando uma pessoa levava 40 chicotadas, ela só era agredida uma única vez, porque 40 chicotadas era a pena máxima de sofrimento que alguém podia fazer. Só que nesse caso aí, por exemplo, provavelmente eles tomaram 40 menos uma para que eles pudessem chegar e levar mais chicotadas de novo. Nunca para atingir 40, porque se atingir 40, é a pena máxima. Igual aqui no Brasil, por exemplo.
Né? Uma pessoa, quando ela é condenada à prisão, lá pode ser condenada a 150, 200 anos, ela vai cumprir 30 anos, porque a pena máxima que alguém vai ficar preso é 30 anos. Mais ou menos assim. Mas aí era uma pena tão exagerada que chegaram e, sabe, açoitaram eles com vara, com chicotes, não importa o que quer que seja, mas eles ficaram muito machucados e eles foram presos, sabe, numa cadeia, no pior lugar, no lugar onde ficavam os piores criminosos. Ficaram lá presos nas pernas, nos pés, num tronco, sabe, sem poder se mexer. Imagina o seguinte, o que eles fizeram? Só estavam falando de Jesus. Só expulsaram o demônio dessa mulher. Mais nada. Mas todo mundo chegou e tratou eles como criminosos. Ou provavelmente, a gente pensa o seguinte, por que essas pessoas chegaram e fizeram essa crueldade com esses dois homens? Provavelmente, eles pensaram que esses dois homens eram dois feiticeiros. Porque não era normal expulsar demônio de alguém que estava endemoniado, ainda mais se essa pessoa chegava e adivinhava o futuro. Todo mundo gostava naquela época de ficar sabendo o que é o futuro. Até hoje em dia, irmãos. Eu conheço crentes que já correram atrás de gente para descobrir qual era o futuro. Crentes, né? Vamos saber se são crentes ou não, né? Mas eu conheço. Até hoje as pessoas querem saber o que vai acontecer amanhã. Quem nunca foi atrás de um profeta para chegar e falar, olha, eu quero investir um dinheiro, tanto eu quero saber se eu vou ganhar. Olha para mim para ver se vai dar certo ou não. Não é a mesma coisa que você chegar e correr atrás de um vidente, você correr atrás de um profeta, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, irmãos. Não tem diferença nenhuma. Então a gente tem que chegar, mas é porque eu sou de Jesus, porque aquele irmão, aquela irmã vai chegar e orar em nome de Jesus. Irmãos, não faz diferença. Sabe? Não coloquem Jesus, não coloquem o Senhor numa situação errada. Mas é costume dessa, daquela igreja. Então vá para aquela igreja, irmãos. Aqui a gente tenta pregar aquilo que está dentro da palavra de Deus. A gente tenta falar o que é mais correto conforme aquilo que a Bíblia ensina. Por quê? Para que um dia você não venha se perder no seu caminho. Para que um dia você não venha, sabe, ser enganado pelo inimigo. E você chegue e venha se enfraquecer na sua fé. Você já se enfraqueceu algum dia na sua fé? Então você pensa, se um dia você se enfraqueceu na sua fé, você sabe como é difícil você retomar a caminhada cristã, como é difícil você fortalecer novamente a sua fé, como é difícil você de novo acreditar nas pessoas de Deus. Então, sabe, o que nós temos que fazer? Conhecer a palavra, conhecer o Evangelho, ver o que Deus ele aprova, o que Deus ele não aprova, ver o que Deus ele condena, ver o que Deus ele quer para a nossa vida. Mas é sofrimento demais, irmãos. A Bíblia diz, a palavra de Deus ela diz que nós não vamos ter um fardo maior do que aquilo que nós vamos conseguir, sabe, suportar na nossa vida, porque Deus ele não vai deixar. Paulo e Silas sofreram pra caramba, demais. Mas irmãos, Deus ele tinha um propósito, e se Deus tivesse revelado para eles, se Deus tivesse revelado para você qual é o propósito de Deus para a sua vida, e Deus ele chegasse e falasse, Jesus falasse para você conseguir aquilo, você vai sofrer pra caramba. Você ia pensar 2 vezes, você ia pensar 1000 vezes para você ver se você ia fazer. Paulo ele estava ali pronto para qualquer coisa. Se Deus tivesse revelado para ele, pode ter certeza, ele ia direto lá fazer exatamente o que ele fez. Se a gente estivesse lá no lugar deles, será que a gente ia chegar e se sujeitar? Eu vou dizer para vocês, tem uma música que vocês conhecem chamada Terremoto, de uma irmã gospel, que ela só conta um pedacinho disso daí, que as cadeias chegaram, quando eles oraram, as cadeias se abriram. Muito bonita a música, só que ela não fala a realidade daquilo que aconteceu. É um pedacinho de nada da realidade. Irmãos,
Paulo e Silas, eles foram para aquela cidade para colocar e implantar uma igreja verdadeira, uma igreja que tivesse o amor de Deus e uma igreja que vivesse a palavra de Deus na sua vida. Por isso que ele cuidava, ele tratava essa igreja como se fosse como os próprios irmãos dele. E quando ele chega lá, ele preso e ele Silas lá, o que eles fizeram? Qual foi a missão de Paulo quando Jesus ele chegou e chamou ele? Você vai chegar e ser o apóstolo dos gentios, você vai levar a minha mensagem para as pessoas que não são judeus, você vai levar a minha palavra para aqueles homens que não servem a lei de Moisés. Irmãos, Paulo e Silas, eles estavam tão machucados, eles estavam no mais escuro. Se você for recordar e ler novamente depois na sua casa, você vai ver lá que na hora que o carcereiro foi lá, ele precisou de uma luz, ele precisou de uma tocha, ele precisou de uma luminária para poder enxergar aonde ele tinha colocado Paulo e Silas. O que eles tinham para fazer naquela hora que eles estavam sentindo dor? Você já sentiu dor na sua vida? Com uma queimadura de nada, num fogão você já chega e sente uma dor danada. Num ferro, se você já passou ferro na sua vida, quem nunca se queimou com ferro de passar roupa? E dói pra caramba, e a gente arde por um tempão. Imagina levar chicotada, imagina levar varada, imagina você ficar com as costas todinhas marcadas. Lá no escuro daquela prisão, o que eles podiam fazer? A Bíblia diz lá que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Mas eu vou um pouquinho mais a fundo. Paulo foi chamado para pregar o Evangelho. Qual era a maneira que eles tinham para chegar e pregar para aqueles presos que estavam naquela cadeia? Qual era a maneira que eles tinham para chegar e alcançar, sendo que eles estavam no pior lugar da cadeia e não tinham contato com nenhum outro preso, porque eles estavam amarrados. Eles estavam presos num tronco e não podiam nem se mexer do lugar onde eles estavam, mesmo que eles quisessem, né? Eles não se mexiam por causa da dor que eles estavam sentindo nas costas. A única maneira que tinha era orar em voz alta e cantar louvor a Deus, para alcançar todos aqueles que estavam presos. Ou seja, Paulo uma vez em Timóteo ele chega e fala: em qualquer tempo prega a palavra de Deus. Na oração tem palavra de Deus, no louvor tem palavra de Deus. Não os louvores que a gente canta, né, hoje em dia, com exceção dos hinários, né, porque a maioria dos hinários eles têm a palavra de Deus. Tem um monte de louvor que a gente canta aí, que a gente fala que é louvor, só está exaltando a pessoa, nunca está exaltando a Deus, né? Só está usando Deus para servir as pessoas. Mas eles, naquela época, eles estavam cantando a palavra de Deus, eles estavam orando a palavra de Deus. Sabe por que eu falo isso, que eles estavam evangelizando? Porque na hora que aquelas cadeias se abriram, naquele terremoto que aconteceu, naquele tremor, e a história diz que esse lugar onde eles estavam era um lugar de muitos tremores, mas Deus ele chegou nesse momento que fez o terremoto, fez com que todas as cadeias, né, todas as algemas, elas caíssem, todos os presos fossem libertos, principalmente Paulo e Silas. E aí foi quando o carcereiro ele chega, ele acorda, ele estava dormindo, ele fica todo trêmulo. Vocês imaginam o seguinte: a Bíblia não diz que eu ouvi o barulho. Todos eles estavam ali quietinhos. Vocês imaginam? Vocês já ouviram várias histórias de presos que foram libertos da prisão, que fizeram motim. Se todas as celas fossem abertas, vocês acham que o pessoal ia ficar quieto? Se todas as cadeias fossem libertas e as portas fossem abertas, como estava mencionando, quando estava mencionado aqui no Evangelho, vocês acham que eles iriam ficar quietos, eles iam ficar parados onde eles estão? Por que eles ficaram parados? Porque Paulo e Silas eram bruxos? Eram feiticeiros? Não. Porque a palavra de Deus, movida pelo Espírito Santo na vida daqueles dois homens, entrou no coração. Você se lembra da vez em que você foi chamado por Deus? Você se lembra da vez em que a primeira vez a palavra de Deus entrou no teu coração? Por que você acreditou em Deus? Por que você acreditou em Jesus Cristo? Foi porque o Espírito de Deus ele falou com a sua vida. Então, se aqueles presos ficaram ali quietos,
foi porque o Espírito de Deus, na vida daqueles dois homens, tocou no coração de todo mundo que estava preso. Por que não no carcereiro? Porque ele estava dormindo, irmãos. A Bíblia está dizendo que o carcereiro estava dormindo. E quando ele acordou, ele viu que todas as portas estavam abertas e ele ficou com medo. Sabe por que ele ficou com medo? Porque provavelmente ele ia pagar com a vida se algum daqueles presos tivesse fugido. E como ele não ouviu barulho nenhum, ele pensou, todo mundo saiu e fugiu. Porque exatamente ele tinha dormido. E ele perdeu a noção do tempo, que na hora que ele acordou, ele pensou, já não tem mais ninguém aqui, ele ia se matar. A Bíblia não explica e não fala o que foi que Paulo ele ouviu, porque que ele pensou que o carcereiro ele ia se matar. Mas ele dá um berro e ele fala para aquele carcereiro, não faça esse mal contra você, porque todos estamos aqui. Qual era a opção que aquele homem tinha? Porque muitas vezes a gente pensa assim, não sei se você alguma vez, quando foi chamado por Jesus, você estava nessa opção, que você não tinha nenhuma outra solução para a sua vida. Mas esse homem, com medo, talvez, sabe, com a maneira que aconteceu, com a maneira que Paulo e Silas estavam ali, quietos, eles tinham todo o direito de chegar e sair correndo, mas eles, como homens justos, íntegros, apesar do sofrimento que eles tiveram, injustamente de serem chicoteados ou levados a açoites e varadas, esse homem ele chegou, talvez com medo, ele falou, o que eu preciso fazer para ser salvo? Tamanho era o poder de Deus, em cima de dois homens que falaram assim, mas não aconteceu nada. Aconteceu. Não foi o terremoto que Deus ele fez, é lógico que Deus ele fez um milagre naquele momento das cadeias, das algemas elas serem abertas e caídas do chão, mas o milagre que Deus ele fez foi que no louvor e na oração, essa palavra de Deus entrou no coração de todos que estavam ali presos. Sabe quando a gente ouve isso daí? Quase nunca, irmãos. Porque a palavra de Deus hoje em dia, quando ela é pregada de uma maneira ao qual vai chegar e mover o sentimento, mover a emoção das pessoas, vai chegar e vai falar exatamente do problema que cada um de nós está passando. E é fácil, né? O problema de hoje em dia, nosso problema hoje em dia são só dois, né? Normalmente. Ou é porque é doença, ou porque nós estamos sem dinheiro e passando uma necessidade por aí. A maioria dos problemas do povo de hoje em dia é exatamente isso aí, né? Então é fácil chegar hoje em dia a pregar uma palavra de Deus em cima do problema que você está vivendo e que você está passando. E falar que Deus vai chegar e operar esse milagre na sua vida. E aí a pessoa ela chega toda emocionada, vai e aceita Jesus e quer seguir esse caminho de bênção, de prosperidade, de milagre. Jesus nunca falou que o caminho do Senhor era essa maravilha toda. O caminho de Deus, a maravilha é você chegar sempre a ter a alegria de Deus no seu coração, chegar sempre no seu coração, você ter a paz de Deus, e chegar sempre no coração, sentir que Deus ele sempre está junto com você. É a maioria do problema que as pessoas enfrentam no mundo, o que é? Solidão. A maioria das pessoas que ela enfrenta no mundo, o problema é depressão. É porque elas estão sozinhas, elas não conseguem vencer os seus desafios, as suas dificuldades, e Jesus sempre falou que nunca ia deixar ninguém sozinho, porque o Espírito de Deus ele estaria ali para consolar o coração de todos. E aí esse homem, quando ele chega, ele vai, novamente o Espírito de Deus vai tocar o coração dele, através de Paulo e Silas, eles começam a pregar e falar para ele, Senhor Jesus, que vai ser salvo em todas você e sua casa. E como ele creu, o versículo seguinte ele diz que eles pregaram a palavra de Deus. Olha como a pregação da palavra de Deus é importante. Sem pregação de palavra, sem a palavra de Deus no nosso coração, a nossa fé é vã. Se não tiver pregação, se não tiver palavra de Deus, quando você chega e fala que você tem fé em Jesus, se você não conhecer a palavra de Deus, a sua fé é vã. Ela é superficial.
Porque você não vai conseguir entender o motivo que Jesus ele chegou e sofreu, você não vai conseguir entender o motivo que Paulo e Silas eles sofreram, que tudo aquilo que eles passaram, que todos aquelas chicotadas, aquelas varadas, aqueles açoites que eles passaram, foi para que esse homem carcereiro, ele pudesse se entregar para Jesus, ele e a casa dele. A Bíblia não fala mais nada desse carcereiro depois, mas se está registrado aí, mostra que Deus ele tem um amor tão grande por uma vida, que faz com que um servo dele, um missionário, ele sofra o que tem que sofrer, para que uma pessoa, ou uma família, no caso que diz que ele e a casa dele foram salvos, para que uma família pudesse se achegar na presença de Deus. E é por isso que eu faço a pergunta de novo: até que ponto você está disposto a fazer aquilo que Deus ele quer para a sua vida? É óbvio que nem todos nós, ou praticamente nenhum de nós, vai fazer aquilo que Paulo ele fez. Mas se você for um marido fiel, se você for uma esposa fiel, se você for um bom trabalhador, se você for um bom pai, uma boa mãe, se você for um bom filho, se você for uma boa pessoa, uma pessoa íntegra para toda a sua vizinhança, para todas as pessoas da sua família, você pode ter certeza de uma coisa: Deus é contigo. Até o salmo que nós lemos aí, que a irmã leu no começo do culto, fala isso aí, que Deus é fiel para com aqueles que são fiéis a Ele, que são íntegros, que se esforçam para fazer aquilo que é correto. Ama para fazer o que é certo é difícil. É mais fácil chegar e fazer aquilo que é errado e Deus vai me abençoar. Não vai, irmãos. Deus ele vai te deixar fazer lá. Mas no dia que você precisar dele mesmo, será que ele vai chegar e ele vai estar lá? No dia que você precisar dele mesmo, será que você vai ter a fé necessária para você ficar firme? Então, preste atenção nesse exemplo que nós lemos. Eles sofreram demais, mas o amor à obra, o amor ao Evangelho, o amor a Cristo, que constrange os nossos corações e nos força, nos impele, nos leva para um caminho que muitas vezes pode ser difícil. Pode ter certeza, esse caminho vai ser da vitória. Talvez não para a sua vida como você quer, mas a vitória para que alguém conheça e se achegue na presença de Deus. Porque isso que aconteceu na vida deles foi resultado e fruto de uma igreja abençoada no futuro. A igreja dos Filipenses, só para você ter uma ideia, não foi uma igreja grande, mas a igreja dos Filipenses provavelmente era a menor das igrejas que eles fundaram, mas era a igreja que mais abençoava o ministério dele, em oração e financiando a obra que ele estava levando de Jesus Cristo. E ainda por cima, fazendo a doação para que Jerusalém, a cidade onde existia lá o concílio dos missionários e dos apóstolos de Deus, de Cristo Jesus, eles pudessem ser sustentados. Olha só, uma igreja insignificante a nível de valor financeiro, mas extremamente abençoada por fé, por palavra e por fidelidade a Deus através de Paulo. Então, irmãos, é o que eu falo. Se esforce para fazer aquilo que é certo. Pode ter certeza. Você vai sofrer? Vai. Jesus nunca falou que a gente ia chegar e não ter aflição. Jesus nunca falou que a vida da gente ia ser maravilha. Mas Ele venceu o mundo. Se Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer através do nome de Jesus Cristo, que vive nas nossas vidas e nos dá força dia após dia. Vamos vencer para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém?